Olá pessoal, hoje eu estou aqui para falar sobre o versículo 1 do capítulo 8 de Gênesis. Nele podemos encontrar o período que o Senhor decidiu enviar um vento e diminuir as águas e dar a Noé uma nova oportunidade junto com todos os seres vivos que estavam naquela arca, de seguirem com a sua vida, de multiplicarem aqui na terra e de terem uma nova chance. E é muito legal ver que o versículo 1 marca o fim do dilúvio. Ali podemos ver a generosidade de Deus com o ser humano, com Noé e com todos os seres vivos. Naquele momento percebemos a fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus é grandiosa. Por isso, nós devemos ser fiéis também a Ele. Porque quantas vezes Ele tem dado chance a nós, não só uma, mas chances, muitas chances, de nos aproximarmos dEle, de darmos o nosso melhor para Ele. Porque ali naquele momento do versículo 1, eu vejo que Noé foi agraciado com a fidelidade de Deus, com tudo que Deus podia dar de melhor para ele, uma nova chance no meio daquele julgamento que ele colocou sobre a vida de todos aqueles que estavam entristecendo o coração do Pai. Noé foi justo e com isso ele alcançou a fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus é algo que podemos acessá-la através da nossa vida quando há sinceridade, quando há verdade em relacionarmos com Deus, em buscarmos a sua face e entregarmos a Ele tudo que é nosso, a nossa família, o nosso caminhar. Noé fez assim. Ele entregou a família dele, ele entregou a vida dele, quando ele decidiu fazer aquela arca por tantos anos a fim, por tantos anos, trabalhando naquilo que Deus pediu para ele fazer. E ele fez com fé. Eu entendo que ele teve muita fé naquele momento, quando ele recebeu o pedido de fazer aquela arca. Quantos não riram dele, quantos não debocharam dele por acreditar e confiar em Deus quando ninguém via nada e nem ele mesmo. Só que as pessoas que debocharam, as mesmas pessoas que debocharam, que riram, que não entenderam que Deus estava falando através da vida dele, infelizmente, morreram. Infelizmente morreram na ignorância, porque não quiseram dar ouvidos ao que Deus tinha para falar ao coração deles. Deus não quer isso para o ser humano. Deus não quer isso para a gente. Deus não quer morte física para o ser humano antes da hora. E mais, Ele não quer, muito menos, que morramos espiritualmente por não obedecê-lo, por não dar ouvidos à sua palavra. Nós temos que entender que quando Deus deu aquela oportunidade de enviar o vento e diminuir as águas, Ele estava dando ali um sopro de vida para aquele povo. E assim Ele faz hoje. Tem ventos que hoje vêm para arrumar a nossa vida. E não entendemos. Deus não faz nada sem propósito. Deus sempre encaminha um homem para o lugar que Ele quer. E quando a gente demora a chegar nesse lugar, é por conta de estarmos agarrados às verdades antigas, que na verdade não estava sobre a rocha, que na verdade não eram verdades de essência de Cristo, mas verdades do mundo, verdades que destrói,
que o ser humano pega para ele como se ela fosse a construção dele, quando não é. Quando a construção de nossas vidas veio primordialmente de Deus. Eu amei ler esse versículo e ter esse entendimento da fidelidade de Deus, mas também de entender que a fidelidade dele vem com aqueles que são justos, que se colocam, que se curvam diante da sua face com temor e vontade de conhecê-lo, com obediência, porque foi isso que Noé fez. Ele obedeceu quando até ele poderia não acreditar, por tão sem lógica que parecia construir uma arca tão gigante naquele momento, naquele lugar. É isso, não importa o que vão falar, não importa o momento que você está vivendo, o quanto está difícil, o quanto se encontra igual aquela arca no meio do nada, parecendo que não tem direção, não tem lugar, não tem paradeiro. Mas o paradeiro é certo para aqueles que confiam no Senhor, assim como Noé. Ele sabia que aquela arca iria encontrar o chão novamente. Para ele, mesmo que como ser humano não parecia lógico, espiritualmente ele já tinha ouvido uma coordenada e ele seguiu acreditando que o chão iria se encontrar novamente com a base daquela arca, uma nova oportunidade. Então é sobre isso, sobre oportunidade que nós hoje, seres humanos, temos de confiar no Senhor independente da situação. Porque estamos aqui para servir a Ele, porque viemos dele, nascemos porque Ele quis um dia, Ele deu o sopro de vida que temos. Então, que sejamos pessoas que creem quando nada parece lógico, porque é nessa falta de lógica do ser humano que Deus age. Porque se fosse fácil para o ser humano, não seria milagre. Seria algo que colocaria ele e a família dele no próximo nível, na próxima fase, na próxima chance, na próxima oportunidade de ter uma vida em paz. Não estaria com ele na próxima oportunidade de vida. Então é isso, pessoal. Esse versículo mexeu muito comigo. Quando eu vi que marcou o fim do dilúvio e que Deus enviou um vento para que as águas baixassem. Deus é maravilhoso. Que estejamos aqui como filhos, tementes a Ele e crendo que a obediência nos levará melhor, nos fará andar em lugares que agradam a face dele e principalmente traz vida para as nossas vidas, porque tudo que ele pede para nós tem um propósito de nos trazer vida em todos os aspectos. É isso. Então, inscreve-se no canal, curte o vídeo e ative o sininho para me acompanhar aqui nesse estudo e crescermos juntos, tá bom? Um beijo!